Graça e paz, estamos novamente continuando o nosso seriado de discipulado e estamos na terceira lição, falando da vida emocional. Seja bem-vindo ao nosso canal de coração missionário. Eu sou a missionária Leila e eu vou estar te acompanhando nesse discipulado. Que Deus te abençoe e te conduza. Eu te peço, se inscreva, se você ainda não se inscreveu, deixe o teu like, o teu comentário, compartilha esse conteúdo para abençoar outras vidas. Nós estamos aqui com o intuito de poder estar edificando a sua fé. E então, assim, entramos na nossa terceira lição, que vai estar se tratando da vida devocional de um novo convertido, de qualquer cristão. Amém? A nossa vida devocional, os objetivos dela e a importância que ela tem na nossa vida. Então, os objetivos são ensinar a importância de termos um momento a sós com Deus, oferecer sugestões sobre o método para o estudo devocional da Bíblia, treinar este novo método sempre com afinco e de forma diária. Revisão, então, verificar sempre como está a certeza da salvação no nosso coração. Será bom recordar com ele o papel dos sentimentos nessa certeza. O que a gente experimenta, o que a gente sente quando a gente tem a convicção dessa salvação? O que passa pela nossa mente ou nosso coração quando a gente tem dúvidas ao respeito dessa salvação? Recordar, então, o estudo do Evangelho de João, pedir, então, que sempre estejamos lembrando as promessas de Deus, lembrando da nossa lição anterior, e que podamos estar sempre falando das reações que os nossos amigos e parentes estão tendo com a nossa experiência. Como está sendo a tua caminhada com Cristo ao teu redor, né? Como é que a tua família, os teus parentes, os teus amigos estão percebendo essa mudança na tua vida? Como é que elas manifestam essa mudança na tua vida? E talvez estar lembrando dessa necessidade que a palavra nos ensina, de estar nos animando uns aos outros, não deixar de congregar, como registra Hebreus 10:25, né? Não deixeis de congregar como fazem alguns, ao contrário, animem-se uns aos outros, que a gente possa estar lembrando dessa necessidade de estar nos animando, sabendo que a gente não vai ser muito bem receptivo o mundo para a nossa conversão e provavelmente a palavra já nos adverte que seremos perseguidos, que seremos caluniados, que seremos rejeitados. Então, a gente precisa se fortalecer na comunhão com os irmãos para que a gente possa continuar avançando. Então, é essencial que estabeleçamos um momento de comunhão diária com Deus. Isto é da importância básica para que ele tenha para que ele possa se manifestar na nossa vida e que nós possamos ir compreendendo como é que essa manifestação de Deus na nossa vida. Eu estou aqui com um pouquinho de música de fundo, eu estava mergulhando no avivamento que está acontecendo em Asbury ainda. Todo dia eu acompanho um pouquinho esse movimento que não acaba, graças a Deus. Eu estou esperando que essa onda de avivamento possa descer sobre nós aqui na América, e eu já te animo para você se envolver com isso. E você que ainda não estabeleceu a sua vida de devocional, que talvez não entende nem como fazer isso, então nós vamos estar falando ao respeito dessa necessidade que você e eu temos de passar tempo a sós com o Senhor. Além de congregar, além de participar dessa vida de comunhão com os irmãos, que para isso foi que Deus estabeleceu a igreja, esse negócio de que não precisa de igreja, que você já é templo do Espírito, precisa ficar sabendo, e a palavra nos exorta, a gente está crescendo na graça e no conhecimento. A própria palavra nos ensina que a igreja foi estabelecida por Deus e que ela tem seus objetivos. Nós precisamos conhecer para que ela possa
ser incorporada na nossa vida, que a gente não deixe de congregar, que a gente aprenda e entenda que um dos objetivos principais da igreja, do participar do corpo de Cristo, é que nós precisamos aprender a nos suportar em amor, aprender a conviver, e a melhor oportunidade que nós temos é na igreja, inclusive para desaprender o que está mal aprendido por respeito da convivência de qualquer ser humano na Terra, né? Daquilo que o mundo nos ensinou nessa convivência com os irmãos, rodeados da presença de Deus, estabelecendo ambientes proféticos, ambientes, atmosferas do céu, a gente começa a receber mais de Deus, e então o amor de Deus nos transforma, e assim nós somos transformados também na forma de nos relacionar com as pessoas. Amém? Então é muito importante que você venha congregar, que você possa fazer parte do corpo de Cristo, entendendo que você sozinho é um templo, o templo do Espírito Santo, mas Deus não vem buscar templos isolados, ele vem buscar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa estar enganchado à cabeça, que é Jesus. Você, como membro só, não vai se enganchar na cabeça, você vai ficar para trás. Então, precisa acordar, e além de você ter uma vida de devocional, estabelecer a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito como um templo para o Espírito Santo, você precisa correr para se funcionar, fazer parte da igreja de Deus, da igreja do Senhor, para fazer parte do corpo de Cristo e assim funcionar da forma que Jesus estabeleceu. Amém? Então, agora na vida de devocional, a importância que ela tem é nesses momentos de contato íntimo com o Senhor, que o crente aprende a conhecer melhor a Deus e sua vontade para a sua vida. A orientação de Deus e sua natureza, todos os homens de Deus concordam entre si que o momento de comunhão diária para eles é a parte mais importante da sua vida. A palavra de Deus se ensina em várias passagens, repito, que há necessidade de termos uma comunhão a sós com Deus e com a sua palavra. Assim está registrado no Salmo 119, no versículo 147 ao 148, que diz assim: antecipo o alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas. Assim, então, para eu meditar nas tuas palavras. Assim também, o Salmo número 1, versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, também diz assim: desejai ardentemente, eu amo essa palavra, como criança, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja crescimento para salvação. A importância de você e eu termos uma vida de intimidade, um contato constante com a palavra de Deus, e que possamos estar mergulhando cada dia mais para poder crescer, para poder ser assim alimentados pela palavra de Deus. Existem vários fatores que contribuem para que tenhamos um bom momento devocional. Quais são esses pastores? Lembrando que a gente está estudando da nossa revista de discipulado, Igreja Batista Vale de Bênção. Eu passei por alto a dedicatória que o nosso pastor fundador deixou, mas então eu vou deixar para o final. Amém? Então, alguns dos fatores para que você e eu possamos ter uma vida de devocional disciplinada são os seguintes. O planejamento é super importante. Planejamento, o que é isso, missionário? Tem um vídeo específico falando só de planejamento. Para mim, foi um processo bem longo eu aprender a planejar o meu dia a dia, depois de eu ter algum tempo como missionária, chegou um momento que eu pensei que não tinha como planejar, né? Porque Deus
de repente quebrava o meu planejamento e me mandava para outro lugar, para fazer outra atividade, mudava meu planejamento constantemente. Aí eu passei por um processo de aprender a depender de Deus e começar a descobrir o planejamento de Deus para a minha vida, depois de assumir o meu chamado. Mas teve um tempo em que Deus, de uns 5 anos para cá, ele começou a falar que já era tempo de voltar a planejar e eu tive que reaprender, né, de forma bem disciplinada, como é que se estabeleciam planejamentos e como é que eu fazia isso em cada missão agora onde Deus me mandava, né? É bem interessante a gente poder continuar crescendo na presença de Deus e estar atentos, sensíveis, buscar ouvir a voz dele, buscar perceber o mover dele e aonde ele quer nos levar. Né? A gente aprender, como dizia Paulo, a ter, a não ter, aqueles altos e baixos, a gente poder estar, mas sempre na presença de Deus, né? Sabendo que ele é o provedor de tudo, que ele realmente está no controle de tudo e que a gente precisa, como diz a Carla, a carta aos Coríntios, 1 de Coríntios 14, 40, fazer tudo o que façamos com ordem e decência. Então, mesmo no aparente caos de coisas que escapam da nossa mão, que a gente possa sempre estabelecer uma ordem na nossa vida, amém? Então, temos que convencer a nossa própria alma de poder estabelecer essa ordem. A nossa luta é conosco, é com o nosso próprio ser. A gente tem a missão, a primeira missão na nossa vida é com a nossa própria vida. A gente converter a nossa alma, nosso coração, de todo coração ao Senhor. Então, nos convencer da importância de quão necessário é estabelecer um planejamento de forma antecipada, com detalhes, detalhando esse momento devocional. Então, se a gente se organizar, se a gente planejar, a gente vai poder melhorar cada vez mais e vai poder evitar ou se antecipar as desvios, interrupções, conflitos com outras atividades, etc. O momento devocional deve ser feito numa hora que o indivíduo possa dar toda a sua atenção ao Senhor. Algumas pessoas acham que cedo pela manhã é a melhor ocasião. Outras preferem fazê-lo à noite. Na verdade, não existe uma hora que seja certa ou errada. O que importa é escolher um momento em que estejamos bem dispostos e possamos realmente raciocinar com clareza, poder nos concentrar e dar aquela atenção àquela atividade que a gente está fazendo. O nosso devocional é um momento determinante na presença de Deus e a qualidade desse momento vai determinar a qualidade da nossa vida espiritual. Amém? Então, devemos pensar em pelo menos 20 ou 30 minutos, inicialmente, né? A gente estabelecer pelo menos como base esse tempo para estar na presença de Deus, para estar buscando mais de Deus e para ter tempo para a gente sentar e meditar de fato na palavra de Deus, nem que seja num pequeno trecho, mas tem que ter um mínimo de tempo para que eu possa realmente me concentrar e absorver aquela leitura, absorver aquele pensamento, aquele ensino da palavra, que eu possa parar para pensar no que eu estou lendo, então, assim, meditar verdadeiramente e que realmente eu possa ter um momento básico de eu conversar com Deus, de eu começar a orar, de eu ter um tempo mesmo de leitura engaixado com a vida de oração. Amém? Então, provavelmente depois desses 20 a 30 minutos, mais tarde ele pode se estender, a gente pode, uma vez que estabelece essa disciplina de devocional, a gente começa a verdadeiramente ser levado pelo próprio Espírito Santo a ficar à vontade na presença de Deus, então a gente já não fica contando o tempo, né? Então, um bom local também é outra questão, eu preciso levar em conta esses elementos. A gente falou primeiro do tempo, de pelo menos de 20 a 30 minutos diariamente para começar, e você vai perceber que depois o Espírito Santo vai te conduzir a você passar um melhor tempo
um tempo maior, né? O importante é a qualidade, que o tempo que você esteja separando para você estar a sós com o Senhor, que seja de fato com o Senhor. Não que você abra a Bíblia, mas esteja aqui com o celular, lendo, aí lê uma linha, nem absorver aquela linha, aquela oração, e já está atento ao barulhinho da mensagem que acabou de entrar. A ideia é que você possa se isolar de tudo e que você verdadeiramente possa mergulhar na palavra de Deus, que possa fazer uma oração sincera, pedindo a Deus te dar um entendimento do seu, porque verdadeiramente a nossa mente, ela é limitada demais. A gente mal interpreta expressões ou interpreta dentro da nossa capacidade, dos nossos conceitos, da nossa percepção. Então, é muito importante que você e eu possamos estar pedindo a Deus, Senhor, nos dê o teu entendimento. Papai, me dê o teu entendimento. Eu preciso receber aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Comece a interagir com Deus, comece a conversar com Ele. Comece a percebê-lo como uma pessoa de fato. Ele é o criador do universo, ele é o arquiteto do universo. A gente precisa entender que a gente está tendo acesso à pessoa mais maravilhosa, mais grande, mais inexplicável. Gente, não tem palavras para definir o Senhor. Você está tendo acesso a Ele e Ele te chama pelo nome. Nós não podemos deixar de passar tempo de qualidade com Ele. Não podemos deixar de investir tempo. Não podemos passar o nosso dia tendo acesso a tamanha pessoa sem conversar com Ele no cotidiano, assim como quando você conversa com teu marido, com tua esposa, com os teus filhos, né? Pedir a Deus opinião pelas coisas que a gente vai fazer. É, a gente às vezes vai tomar uma decisão e pergunta para o marido, para a esposa, né? Às vezes para o filho, para os pais. Pai, o que que você acha? Estou com vontade de fazer isso. Aí você não pergunta para Deus, que a própria sabedoria, a pessoa que mais certa é para te orientar, para te dizer se você está indo tomando uma boa decisão, é Ele. E a gente tem acesso a Ele, tem esse acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso e a gente não aproveita. Oh, meu Deus do céu. Que você possa fazer isso a partir de agora, se é que por acaso até agora não fez. Então, além do tempo que você precisa investir na presença de Deus, também está a questão do local. É muito importante que a gente possa escolher um bom local para a gente poder passar esse tempo. Tem pessoas que fazem isso dentro de casa, no quarto, tem um espaço onde possam realmente se isolar um pouquinho para buscar essa intimidade com Deus, mas tem pessoas que não, que tem uma família grande, a casa é pequena, não tem como você ficar a sós, como você ficar em silêncio, como você meditar, como você realmente se concentrar. Então, tem pessoas que saem de casa, escolhem uma praça, escolhem um lugar tranquilo, um lugar na natureza. Tem pessoas que não, que escolhem uma mesinha de um shopping, né? Mas você precisa buscar esse lugar, você precisa buscar um lugar de qualidade e um novo lugar para você estar realizando o teu devocional precisa ser especial, assim como uma pessoa que você vai encontrar naquele momento de intimidade. Seja esforçado, seja delicado nos detalhes, assim como Deus é conosco. Pergunte para Deus. Deus mesmo pode dizer, como quando você ah, pergunta para o seu amado amor, onde você queria que a gente se encontrasse hoje? Você quer ir para jantar? Qual lugar que você gostaria de ir? Pergunte para Deus, Deus, qual é o lugar que o Senhor gostaria de se encontrar comigo? Pergunte, desafie a tua fé. Se permita viver o sobrenatural na presença de Deus. Permita Deus se manifestar para você, para ter esse encontro com você. Então, é muito importante encontrar um bom local para fazer seu devocional, onde esteja salvo de interrupções e distrações. Isto é importante para que ele possa concentrar-se, para que você possa concentrar-se apenas na palavra de Deus. Se possível, deve ser aconselhado a fazer isso num lugar onde possa orar em voz alta. Amém? É muito importante que você possa. Por que isso? Porque é importante que você ative na sua vida o poder da palavra, o poder que Deus derramou sobre o expressar da palavra. Há poder na palavra. Amém? Você precisa ter consciência ao respeito desse poder. Nós podemos fazer depois
um outro estudo para falar somente do poder da palavra. Amém? Em alguns casos é necessário ter 2 lugares, presta atenção, viu? Um para o estudo da Bíblia e outro para a oração apenas. Ver em Marcos 1, capítulo 1, versículo 35, que Jesus nos deu a importância de um lugar quieto. Olha aí como ele está registrado. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Como eu falei agora há pouco, tem pessoas que saem da casa, que não tem um lugar assim tranquilo na sua casa para poder estar a sós com o Senhor, para poder passar um tempo bom de oração, né? Até de leitura da palavra. Então, saíram para procurar fora de casa e acharam lugares tranquilos, lugares quietos, às vezes parques, às vezes praças, às vezes um shopping. O shopping, geralmente, de manhã, é um lugar tranquilo para se estar, né? Aí tem aquelas praças de alimentação, tem espaços verdes também. Então, você precisa sondar o teu lugar e procurar aquele lugar especial para que você possa estar um tempo bom, de qualidade, que você mesmo também tenha prazer de se encontrar com Deus, de ter esse lugar especial com o Senhor. Amém? Então, tudo bem. A gente estabeleceu um tempo, a gente viu qual é o dia qual é o horário do dia que para mim seria acessível para ter esse tempo de devocional com Deus. A gente conseguiu estabelecer o lugar, encontramos o nosso lugar para fazer o nosso devocional. E agora, o que fazer? O que fazer, né? Já temos o tempo, já temos o espaço. Agora eu vou fazer o quê? Vamos lá. Você precisará de algumas orientações sobre o que fazer, então, durante esse momento de devocional. Existem bons livros devocionais, mas queremos que para o novo convertido é melhor, tanto para o novo convertido como para qualquer um, ok? Mas é melhor começar sempre pela Bíblia, ok? Esses livros são bons, existem muitos bons, ótimos bons de devocionais estabelecidos por grandes pastores, grandes líderes espirituais, mas eu mesma sempre recomendo, eu comecei assim e foi uma experiência maravilhosa. Foi a própria palavra de Deus que me convenceu de muitas verdades, desde a necessidade de congregar, que eu, na época eu não tinha igreja, né? Eu me converti no sul da Argentina, voltei para minha cidade, eu procurei uma igreja, não achei, mas eu comecei a ler a Bíblia. E eu passei todo esse ano lendo a Bíblia, e a própria Bíblia me convenceu, começou a gerar em mim um desejo ardente, fervoroso, por estar no meio dos irmãos, numa congregação, por achar uma igreja onde congregar. E Deus, com o tempo, me deu esse presente, mas foi a palavra que me convenceu. E as primeiras experiências que eu tive espirituais foram lendo a Bíblia, foram apenas lendo a Bíblia. Isso foi maravilhoso para mim, porque eu pude conhecer o poder da palavra de Deus, eu pude experimentar a maravilha da manifestação da graça de Deus através da palavra de Deus, a revelação da glória de Deus através da própria palavra de Deus. Então, eu te recomendo, assim como a nossa Bíblia de discipulado recomenda, eu reafirmo essa recomendação e te aconselho você começar com a própria Bíblia. Então, mas como que eu começo com a Bíblia, né? Deve estudar um parágrafo ou capítulo da Bíblia de cada vez. Um de cada vez, vai aos poucos. Há muita informação, são 66 livros, são muitos versículos, são muitos princípios, são muitas verdades, são muitas ordenanças, são muitas orientações, muitos ensinos que o Senhor deixou registrados na palavra. Então, você precisa ir aos poucos, não se apresse. Você já chegou a Cristo, você já é filho de Deus. O maior presente, a maravilha maior é que Cristo foi revelado a você. Então, você já está numa nova vida. Curte cada passo dessa vida, desse caminhar com Jesus e em Jesus. Permita que Ele vá entrando na tua vida cada vez com mais força, e isso vai ser alimentado com o processo de você se aproximar dele, de você ter vida com ele, vida com a palavra, vida de oração,
vida de serviço, né? De você começar a colocar em prática, de você se disponibilizar para você estar participando da obra de Deus de alguma forma. Então, comece aos poucos, uma passagem de cada vez, e o importante é que você leia essa passagem devagar, várias vezes, e que você possa parar para meditar nela. Não adianta você consumir um livro inteiro e você não ter registrado nada na sua mente nem no seu coração. Às vezes é bom você ler um capítulo para você entender o contexto, para você seguir o fio da história, né? Para você entender a história que está sendo relatada. Às vezes é uma história, às vezes é um princípio, como nos provérbios, né? Às vezes é uma canção, um salmo, mas é importante que você vá aos poucos, que você escolha um versículo, você possa ler essa passagem várias vezes, que você possa parar para meditar nela, pedir para Deus orientação, que Ele se manifeste, te mostre o que Ele quer falar para você através daquela passagem. Então, aí então eu vou aproveitar para que nesse momento, depois de meditar, de você poder ler várias vezes, você possa se fazer esse tipo de perguntas. Por exemplo, esta passagem me fala de algum pecado que eu devo abandonar? Gente, é muito importante que a gente possa estar confrontando a nossa alma diante da palavra de Deus, que a própria palavra nos confronte e que a gente possa ter a coragem de perguntar para Deus: Deus, essa passagem está falando ao respeito de mim, de algo que eu preciso de abandonar, que não está certo na minha vida. Me mostra, me mostra. Então, pergunte para Deus se essa passagem está falando de algum pecado teu que você precisa abandonar. Amém? Pergunte-se se há nela alguma promessa que você deva apropriar-se. Amém? Na medida que você for conhecendo as promessas de Deus, você precisa tomar posse dela. Então, pergunte para Deus, pergunte, Deus, existe aqui, nesta passagem, nesta leitura, alguma promessa que eu preciso me apropriar? Pergunte para Deus. Pergunte também se há nela exemplos que você deve seguir. É muito importante que a gente coloque em prática. Não vai fazer muito sentido você só ler a Bíblia. Você precisa trazer os princípios, os ensinamentos para a sua vida, fazer aquilo vívido. Você não sei se alguma vez escutou falar que o mais importante do pregador não é o que prega, porém o que vive, né? É muito importante que a gente viva o que prega. Se a gente fala de Jesus, a gente precisa viver Jesus na nossa vida. Então, faça-se essa pergunta, pergunte para ver se há algum exemplo que você precisa seguir naquela passagem, e também pergunte se nela há advertências que você deva considerar. A palavra de Deus está cheia de advertências, nos alertando, nos advertindo a respeito, né, do mundo, a respeito da vida do pecado, a respeito da vida de santidade. Há tantas coisas que a gente precisa se alertar, e a palavra tem essas advertências, e você precisa perguntar para Deus: Senhor, há alguma advertência aqui que eu não estou percebendo, que eu preciso me atentar, que eu preciso estar absorvendo? Então, o que é que ela me ensina acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se pergunte isso, anote essas perguntas, deixe registrado já como um croquis, como um esquema de devocional. Tem essas perguntas ao lado, para cada vez que você fizer o seu devocional, você possa ler e você possa ir levando o seu devocional para poder refletir, para você poder compreender, para você poder aplicar na sua vida. Há alguma coisa nesta passagem que está me ensinando acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você precisa entender que a vida de devocional, a leitura da palavra, ela foi estabelecida para que você possa conhecer a Deus. Ela fala de Deus, ela descreve o nosso Deus, ela nos ensina a respeito dele. Então, nós precisamos nos atentar a esses ensinamentos, para que a gente possa absorver e, então, assim, crescer. Até porque conhecer essa verdade e ela nos libertará. Cada ensino da palavra de Deus, ela quebra um grilhão de opressão, de mentira, de distorção, de estrutura mundana na tua vida.
Então, ela vai criando a estrutura da verdade de Deus na tua mente e no teu coração. É muito importante que você e eu possamos absorver e entender para poder crescer. Há nela quaisquer outras lições? Há algo a mais que o Senhor queira me ensinar através dessa passagem, papai? Então, é importante que você, enquanto você medita, você possa interagir com Deus dessa maneira. Se deixa ser surpreendido por Deus. Em nome de Jesus, se permita viver o sobrenatural, se permita ver, vivenciar, experimentar o mover de Deus na tua vida. Essas perguntas básicas podem ajudar muito o crente a entender a palavra de Deus. Ele não deve respondê-las apenas mentalmente, mas deve escrever as respostas. Vemos então a importância de se ter um caderno para anotações. Amém? O novo crente deve manter um registro de seus estudos diários. E pode fazer isto facilmente com um simples caderno espiral. Simplesmente, não precisa nada demais. Cada dia ele irá anotar os fatos relacionados com o seu devocional, segundo o exemplo que nós damos aqui. Quando ele começar a fazer as anotações na caderneta, estará alcançando vários objetivos. Poderá ver seu progresso e fidelidade nisso, de maneira bem objetiva. Servirá também para ele se autodisciplinar no estudo bíblico, e ele poderá aprender cada vez mais, pois o fato de escrever sempre serve para fixar o que aprendemos. Eu sempre falo isso para os meus discípulos. Essa geração, principalmente de adolescentes, de jovens, que estão tanto com a facilidade da informática, que com tudo, aí sai tudo novo. Essa geração tem uma dificuldade mais terrível de escrever. E nós precisamos motivar você para você pegar esse ato aqui de você pegar uma caneta e começar a escrever, faz com que você fixe mais aquilo que você está estudando, que você está aprendendo. É uma forma mais de envolver algo a mais de você com aquele momento que você está vivenciando. Então, não deixe de escrever, não deixe de escrever. Por experiência própria, eu te aconselho, não deixe de escrever. Amém? Então, coloca a sua data, a data do dia do devocional, a referência, por exemplo, a passagem bíblica que você leu, né? Algo que você queira deixar registrado. E você vai colocar pecados para abandonar, promessas, exemplos, advertências, ensinos acerca de Deus, outras lições e aplicando a minha vida. Você siga esse esquema, você vai ter um ótimo devocional. Então, um exemplo de oração que nós queremos deixar para você é vital que você possa fechar esse momento do devocional com oração, ok? É um elemento fundamental para o teu devocional e é essencial que a oração se torne uma parte natural na sua vida, que você torne essa prática da oração como um estilo de vida para você. Ele deve passar esse momento de oração deve ser pelo menos de 5 minutos no devocional em oração. Com o passar do tempo, do mesmo jeito que você vai fluir na leitura da palavra e, de repente, nos 20 minutos que você estabeleceu, vai terminar sendo 1 hora e você não vai nem olhar para o tempo. Do mesmo jeito, você estabeleça numa base de pelo menos 5 minutos. Se disciplina para você começar a pelo menos estabelecer um mínimo de 5 minutos. Mas como que eu faço isso? Coloque um relógio, coloque um cronômetro, mas meça isso, tá? Se coloque como meta, eu não vou orar menos que... mas eu não sei nem orar, eu estou aprendendo agora. Coloque isso como meta. Bata essa meta na primeira semana. Você vai ver que com a prática, eu me lembro que o nosso pastor fundador, o pastor Daxon, ele sempre falava, pregar se aprende pregando, orar se aprende orando, ler se aprende lendo, servir se aprende servindo. Amém? Então, se você não praticar, não vai desenvolver.
Até o falar em línguas, eu me lembro que o Senhor, quando Ele me deu o dom de línguas, eu me lembro que vinha uma palavra o tempo todo na minha cabeça, no meio das minhas orações, e, e eu achava que era coisa na minha cabeça, então eu não falava ela, e um dia, eu orava a Deus pedindo o dom de línguas, né? Onde o Senhor me mostrava que aquela palavra era achar o dom de língua, só que eu não desenvolvia ele, porque eu não falava aquela palavra era o pontapé para eu desenvolver o dom de línguas. E aí eu aprendi que a falar em línguas também se aprende falando, né? Eu tinha um temor da minha cabeça de ter guardado essa palavra, talvez de copiar de alguém que eu escutei de alguém, né? Tem muita gente que tem esse temor, né? Eu já escutei isso de várias pessoas. E a gente se fica se retraindo, não, isso aí eu devo ter escutado, e aí é ridículo, como é que eu vou, né? E a gente não fala, mas a verdade é que às vezes Deus te dá uma palavra, ela solta aquela palavra, ela vem de dentro de você e você não fala, né? Porque não entende, porque realmente o teu entendimento não entende as línguas dos anjos, não entende, são línguas estranhas. Aquilo vem do Espírito, flui do Espírito, emana do Espírito. É uma ligação e uma conexão, uma comunicação do teu espírito com o Espírito de Deus. Então, não há intervenção racional tua. Não terá como compreender. É só falar. Então, a prática aí a gente toma posse daquele ditado, né? A prática faz a perfeição. Você não vai ser aperfeiçoado naquilo que você recebe de Deus, ou que você estabelece em Deus, se você não praticar. Amém? Então, para começar, está bom, 5 minutos. Esse período de tempo deve ser suficiente. Se prescrevermos um período de tempo maior, você pode sentir-se desanimado ou até pode se tornar um peso. Então, estabeleça 5 minutos e se permita crescer na oração. Se organize a sua própria lista de oração e tenha como acessório necessário ao seu momento devocional essa lista de oração. Pode guardá-la sempre no fim, no final da caderneta ou do teu caderno, do que você escolheu para escrever, ou das suas anotações, e, e vamos colocar um esquema básico de oração para que você possa também organizar a sua oração. É muito importante que você possa colocar no teu caderno de anotações 3 colunas. Uma para colocar o número da oração, 1, 2, 3, 4, 5, no esquema numeral, e ali você, na primeira coluna, coloque a data que você começou a apresentar aquele pedido, aquela causa diante de Deus. Qual é esse pedido? E depois a resposta. Deixa uma coluna em branco para você registrar o dia que Deus te responder. Amém? Cada oração. É muito bom, é muito edificante. Quando eu vi o meu caderno depois de muito tempo, e eu fui vendo o registro do início, e eu fiquei meditando naquele caderno, foi uma experiência maravilhosa para mim, poder ver a resposta de Deus, o tempo que Ele me deixou orando por cada causa, às vezes uma resposta assim rápida, às vezes eu passava um tempo longo, né? E o quadrado ficava assim branco bem um tempão, mas quando Deus respondia, né? Que bom que poder fazer esse registro. Eu não fiz isso desde o começo dos meus primeiros devocionais, que ninguém tinha me dado essa sugestão, mas quando eu comecei a fazer, foi uma experiência maravilhosa e te aconselho você fazer. É uma espécie de registro de histórico teu com Deus, amém? É uma espécie de diário íntimo, né, com Deus. Um bom modo de levar a tua vida de devocional, começando um estudo bíblico e a oração, é presenteá-lo com a caderneta, já que com as anotações básicas isso pode evitar-lhe confusões. É muito importante realmente esse registro para que você tenha uma vida de devocional ordenada e você possa ver você mesmo o teu progresso. Amém? Treine, então. Será bom passar, juntamente com este tempo de devocional, o método a ser utilizado no estudo devocional durante a aula, durante o seu tempo com o seu líder, com o seu pastor, que você possa também compartilhar
esse registro do teu devocional, ok? Eu vou deixar alguns textos para que você possa iniciar a tua meditação, se você está iniciando agora, como 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16 ao 21, Coríntios 13, do 1 ao 7, Romanos 12, do 9 ao 21, Filipenses 4, do 4 ao 13, e Colossenses 3, do 5 ao 17. Se você não chegou a escrever, você coloca pausa no vídeo, volta para trás e vai pausando após cada passagem que eu passei para você ir anotando. Agora eu vou passar uma tarefa para você. Guarda esse dever, anote aí e faça, se permita vivenciar esse tempo de devocional disciplinado, se permita vivenciar o sobrenatural. Peça, então, para você, peça para alguém iniciar esse devocional com você, para que vocês possam acompanhar o crescimento um do outro. Algum amigo de discipulado, algum companheiro, alguém que chegou na fé junto com você no mesmo tempo, ou alguém que já esteja, mas que você possa compartilhar esse tempo, ok? Então, registre a ordem que deve verificar no estudo do Novo Testamento. Faça isso de forma ordenada e acompanhe estes livros, guarde, registre esses livros para você poder estar dando prioridade. João, Filipenses, Marcos, 1 de João, Romanos, Atos dos Apóstolos e 1 de Coríntios. Eu quero, então, assim, fechar essa nossa lição de hoje, falando a respeito da importância do devocional e um esquema básico que eu te passei, mas até você pode buscar e fazer pesquisas na internet, você vai encontrar várias opções. O importante é que você verdadeiramente dê importância a essas três coisas fundamentais: o espaço, o tempo que você vai investir e poder encaixar isso com a oração, fazendo um registro no teu devocional, fazendo um acompanhamento desde que você começar, para que você mesmo possa identificar e possa ver o teu progresso. Que você possa crescer na vida de intimidade, que você possa realmente estabelecer teu tempo de devocional, um tempo de qualidade a sós com o Senhor. Essa é a minha oração e eu espero poder ter te compartilhado informação relevante para que você possa estar, se já está realizando o devocional, possa estar ordenando e melhorando, trazendo maior qualidade para esse tempo que é fundamental na nossa vida cristã, tempo de devocional, um tempo de estar a sós com o Senhor. Isso vai fazer toda a diferença, inclusive no teu ministério, se você já está servindo, vai fazer toda a diferença naquilo que Deus colocar na tua mão, você vai conseguir produzir muito mais, você vai conseguir entender melhor as coisas do reino, como funcionam, como pensa o Senhor, na medida que você for conhecendo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus e eu peço ao Senhor para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe. A gente se vê no nosso seriado de discipulado. Na próxima lição estaremos continuando com este seriado até concluir. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e a gente se vê na próxima transmissão.